dar esse olhar para eles, porque senão a gente subdimensiona o potencial de alguns e superdimensiona para outros quando eu falo o mesmo discurso. Então, o agrupamento é basicamente isso, é vocês fazerem um primeiro corte, ranqueando, e a partir deste corte entendendo qual é o meu 80-20 que eu vou inserir num plano de ação. Feito isso, eu analiso o que está por trás desse número para eu agrupar as pessoas e trazer para o plano de ação. Como que eu vou fazer isso? Fala, líder! Tudo nice com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Descomplicando a Gestão. E como sempre aqui, assim como em qualquer outro conteúdo que eu trago para você, eu sempre vou trazer assuntos que vão te ajudar a engajar equipes em 4 semanas, para bater meta todo mês. Mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é como selecionar os liderados certos para inserir num plano de ação matador. E para te explicar com riqueza de detalhes, eu vou compartilhar com você uma mentoria em grupo que eu conduzi, falando de 2 dos 7 passos que eu ensino na minha metodologia de gestão. E não só ensino, tá? Pratico até hoje, mesmo depois de 15 anos atuando como líder de equipe. E olha, claro que não é a metodologia simplesmente, tem todo um conjunto de fatores, mas eu posso te afirmar que essa metodologia de gestão foi o fundamento que me fez sair de atendente a gerente e atualmente atuando numa posição de cliente contratante, onde eu posso contribuir com os parceiros de negócio, levando todo o meu conhecimento e prática daquilo que realmente foi sucesso na minha jornada profissional. Então, se deu certo para mim, por que não transbordar na vida de outros líderes, especialmente aqueles que estão iniciando a jornada deles? E olha, se tem algo que faz os meus dias mais felizes, é ensinar aquilo que eu sei. E fazer com que o dia desses líderes se torne mais leve, né? Porque não são dias fáceis, viu? E só quem atua numa liderança de equipe sabe do que eu tô falando. Como dizem por aí, entendedores entenderão. Então, diante de tudo isso, como engajar equipes e bater meta todo mês? É por isso que você, como líder, precisa aprender a ser muito assertivo na seleção das pessoas que realmente precisam ser inseridas num plano de ação. E é isso que eu vou te explicar em detalhes aqui no nosso Descomplicando a Gestão de hoje. Então, sem muitas delongas, bora lá conhecer os detalhes para você também já finalizar esse conteúdo de hoje, colocando em prática aí com a sua equipe. Então, só recapitulando rapidinho, antes de entrar aqui na planilha, na semana passada nós vimos então o planejamento, então nós falamos lá de qual é a expectativa dentro do método para que vocês atuem na parte de levantamento histórico de dados e análise de dados. Inclusive, hoje nós tivemos os nossos staffs, que é uma reunião que a gente faz semanal, e aí tem as reuniões de fechamento, onde os responsáveis de cada área, operações, planejamento, qualidade, a gente se reúne e aí a gente passa resultados, a gente fala do que está acontecendo, porque como vocês estão no dia a dia, é importante trazer para nós essa visibilidade do que vocês estão fazendo, como é que estão os nossos resultados, e juntos a gente pensar nas melhores ações que façam mais sentido. E nessas reuniões, eu também estou levando a padronização dentro da metodologia que a gente quer implementar. Então vejam que sejam áreas, sejam os líderes, e aí eu estou falando de alto nível executivo, seja o planejamento, seja vocês, toda e qualquer análise que a gente for fazer daqui para frente, apresentações que a gente for fazer, a nossa expectativa é que vocês tragam dentro destes passos. Então, eu vou lá dividir sempre o meu trabalho em 3 etapas: planejamento, do que eu vou levar nessa apresentação, o que faz sentido eu levar, qual é aquilo que vai trazer mais retorno e corrigir mais rapidamente uma rota. E aí, isso tudo fica dentro do planejamento. É o momento que eu estou pensando e definindo quais frentes eu vou trazer para a segunda etapa, que é a preparação. Então, uma vez que eu defino lá no planejamento, sempre com base em dados e fatos históricos, eu analisei se faz sentido esses KPIs, esses indicadores, esses processos que eu quero trabalhar e desenvolver ao longo do mês, aí eu venho para a preparação. Como é que eu preparo, eu líder, né, que estou ali, o instrutor de voo no dia a dia, comandando aquelas pessoas, como é que eu posso transformar os meus dias mais leves e não
falar mais o mesmo discurso para todo mundo, porque nem todo mundo precisa ouvir sobre qualidade, nem todo mundo precisa ouvir sobre absenteísmo, sobre qualquer tema. Sempre vai ter as pessoas ali que merecem ouvir um feedback um pouco mais pontual e aqueles que não necessariamente, porque, estão indo muito bem. O que eles merecem ouvir ali é muito reconhecimento da nossa parte e dizer para ele assim, replica o que você está fazendo, o que está dando muito bom. Ele vai se sentir valorizado, reconhecido e é assim que a gente vai trabalhando. Então, dentro do método, a gente está propondo que vocês sempre, tudo que vocês forem fazer, não importa se eu estou falando de operações diárias, em qual nível de liderança, que vocês sempre tragam para essas 3 vertentes. Eu me planejo sobre aquilo que eu quero atuar dentro daquele mês, com base no que o histórico está me dizendo, porque o histórico conta histórias, e essas histórias são verídicas, é aquilo que realmente foi e o que aconteceu, seja de positivo ou não tão positivo assim. Analiso essa informação que eu levantei e aí eu trago para a preparação, que é o foco do que nós vamos falar aqui hoje. E aí, como é que a gente, então, faz todo um processo de preparação, trazendo para a prática, né? Mais do que explicar o que é e etc., eu vou trazer de forma prática para que vocês assimilem no dia a dia de vocês uma informação muito simples, porque eu parto do princípio que eu tenho pessoas que, não manjam de Excel, não são mini gênios ali, né, que dominam fórmulas e tudo mais. Então eu vou trazer num formato para que vocês entendam o padrão e que qualquer profissional será capaz de implementar isso daqui, supondo que, não tenho uma área que vai me trazer a informação que eu quero. Se eu entender a metodologia e o padrão que eu preciso atuar, eu não sou expert em Excel, mas eu consigo montar algum formato que realmente vai me dar a visibilidade dentro do que o método pede. Então, eu sempre vou partir do princípio do básico, daquilo que é mais simples. E aí, gente, a gente vai incrementando. Quem tem mais competências para incrementar, facilitar a vida, que daí entram mais as pessoas das áreas, será sempre muito bem-vindo. Então, quando a gente fala, né, da preparação, a gente está falando aqui de agrupamento, e a gente está falando de plano de ação. Dentro da preparação, são basicamente esses 2 passos. E aí, na semana que vem, eu finalizo com a parte da ação. Aí é o tempo que o pessoal das áreas que estão preparando o PCO, que é aquele painel que a gente vai utilizar para os nossos encontros mais recorrentes. A gente continua com a agenda, mas agora pondo a mão na massa efetivamente. Então, na semana que vem, eu finalizo com a ação. Na semana que vem, provavelmente, PCO também será entregue a primeira versão daquilo que a gente precisa como base. E aí a gente começa os exercícios práticos, onde vai entrar muito mais para ir ajustando a questão dos indicadores e fazendo as análises com vocês. A gente vai falar de processos e a gente vai fazer calibrações, mas o formato precisa estar aderente à humanização, que tenham a ver com o nosso negócio, para que a metodologia fique extremamente aderente e vocês saiam muito calibrados de cada encontro, para que vocês cheguem no dia a dia de vocês e possam colocar em prática. Então aqui, eu já fiz o primeiro e o segundo passo. Então o que eu fiz? Eu levantei o histórico de dados, eu tenho aqui os 3 últimos meses fechados e eu analisei as informações para eu chegar ali na parte que eu vou realmente focar todo o meu esforço como instrutor de voo, no caso, na posição ali do supervisor. Todas as vezes que a gente tiver o PCO pronto, os meninos das áreas, eles vão sempre trazer para vocês a sinalização de onde deve estar o foco de vocês. Então, a informação, essa primeira etapa, né, que é o levantamento histórico de dados e a análise desses dados, ela deve chegar para vocês o mais mastigado possível, para que vocês entendam e façam as análises a partir daí, para implementar as ações de acordo com o que o agrupamento aqui vai mostrar. Então, em resumo, eu trouxe aqui nessa analogia que eu tenho 20 pessoas dentro da minha equipe, peguei os resultados dessas pessoas dos meses anteriores e eu sempre utilizo o último mês como referência. Então, o que eu vou usar para eu agrupar e fazer o ranqueamento desse resultado? O último mês fechado. A partir daí, eu só alimento as mesmas informações para trás, minimamente dos 3 últimos meses,
para eu medir essa linha do tempo. Então aqui eu estou usando como exemplo quantidade de falhas graves. Vejam que esse ranking é inverso. Por quê? Porque quanto menor, melhor. E isso é um ponto de atenção importante. Eu preciso saber se o ranking tem o maior volume ou o maior percentual de cima para baixo ou de baixo para cima, de acordo com esse sinalizador de o indicador ser quanto maior, melhor, quanto menor, melhor. Então, isso vai definir como é que vai ser esse meu ranqueamento. E isso é uma fase extremamente tranquila, principalmente para os meninos de dados, né? Então, chumbei aqui o meu ranqueamento do menor volume de falhas graves para o maior volume de falhas graves, e eu peguei o resultado histórico dessas mesmas pessoas para eu entender a variação ao longo do mês. Feito esse ranqueamento, eu sempre vou trabalhar com números absolutos e percentuais que vai me mostrar a representatividade desse volume dentro do meu total de amostra, né? Então, eu tive aqui no mês um total de 471. Esse meu primeiro teve 2 falhas graves dentro do mês, que representou 0,4%. Simples assim, até aqui sem novidade. O que normalmente a liderança de equipe faz? Vou falar de falha grave, reúno todo mundo ali e falo de falha grave para todo mundo. E aqui o que eu estou propondo para vocês? Alguns provavelmente já fazem, mas a gente quer adotar isso como de fato um padrão de trabalho. Que vocês deixem esses que não estão dentro dos 80-20 que a gente quer focar, atendendo, deixa eles lá fazendo atendimento, eles não precisam entrar nas reuniões para falar de um assunto que é mais específico. Então aqui eu estou usando como exemplo falhas graves, mas isso vale para processos, qual é o meu maior motivo de erros de tabulação. Gente, para tudo vocês vão aplicar esse padrão de análise. E aí, quando vocês chegarem nos 80% mais ofensores, não sei se é a palavra, mas enfim, que estão impactando mais no resultado de vocês, é esse grupo que vocês vão estruturar o plano de ação e trabalhar ao longo do mês, administrando e fazendo o acompanhamento nos demais, para que essas pessoas não virem um problema ao longo do mês e vocês tenham mais pessoas para trabalhar quando a gente fizer um novo corte. Então, por isso que no PCO, que é o painel de controle operacional, vamos supor que esse mês de fevereiro seja o mês vigente. O que vai ter nesse painel dentro do mês vigente? Vai ter as aberturas dia a dia, acumulado semanal. Dia a dia, acumulado semanal. Por quê? Vamos supor que você está fazendo um trabalho mais intensivo nesse grupo, que a gente entendeu que é o grupo que está mais crítico ali dentro da minha equipe. Quando eu tenho a visão e a abertura diária e acumulada semanal, eu já consigo, dentro do mês, observar como é que está sendo a variação e o comportamento de cada um daqueles que não entraram no plano de ação naquele mês. E aí eu já consigo ir meio que corrigindo a rota dentro do mês. Eu vou dizendo, você estava com 2 falhas graves no mês de fevereiro, olha só, você recebeu uma falha grave ontem e uma hoje, na semana você já está com tanto. Fica ligado, porque senão você vai fechar o mês com uma tendência de um volume maior. Isso não pode acontecer. Por que você está errando? Por causa desses e desses pontos. O que você tem que fazer para não errar mais? Isso e isso. Então, no feedback, eu só vou mostrar o comportamento. É um feedback muito rápido. Por quê? Porque aqui, para esse grupo, aqui eu vou investir um tempo maior nos meus feedbacks. Então, pensa como se fosse um saldo bancário. Você tem lá uma quantidade de valor, e à medida que você vai gastando, esse valor vai reduzindo. Então, estabeleçam qual é a média. Não sei se isso já é claro para vocês, mas se não for, entendam com os seus gestores diretos qual é a média de feedback aceitável que eu devo ter. Então, vamos supor que a média sejam 15 minutos, tá? Então, eu tenho que ter 15 minutos por dia para cada um dos meus dores. Aqui me daria um total de 285 minutos dentro do mês. Eu preciso gastar os 15 minutos com cada um? Não. Então, vai abatendo o máximo que você puder de tempo daqui, porque você vai ter uma média do mês, né? Então, na média, você tem que ter 15 minutos. Mas
Você pode ter 5 minutos com esse, que é só um feedback rapidão, para dar uma direção mais rápida, uma média aqui de 5, 10 minutos. E essa diferença, faz mais tempo aqui se você precisar, porque às vezes é um caso que você vai precisar colocar uma ligação, você vai precisar mostrar uma planilha, você vai precisar se aprofundar no book. Então você vai precisar fazer um exercício mais aprofundado com essas pessoas para que o seu plano faça sentido de existir. Se for para trabalhar o grupo de controle, da mesma forma que você trabalha toda a sua equipe, não faz sentido esses passos que eu já ensinei aqui. São essas sacadas que vocês precisam ter ao longo do mês, né? Sempre que vocês têm uma média que vocês podem investir, seja de tempo, enfim, administra o teu saldo. Como é que eu vou administrar o meu saldo de forma inteligente para que eu gaste ou invista o mínimo de tempo possível para quem está muito bem, historicamente inclusive, mas que eu possa, ao invés de uma média de 15 minutos aqui, eu gaste 20, 25, 30 minutos. E na média, eu vou chegar naquele montante da mesma forma. Então tá tudo bem. O que você precisa é ter o fundamento para você justificar. Então, vamos supor que o planejamento, e é o papel deles, sinalize em algum momento falando assim, você tem que ter 15 minutos de feedback, olha o seu desvio, você está com 30 minutos aqui. O que vocês precisam falar? Não, realmente, eu estou com 30 minutos aqui, porque é um grupo que está dentro de uma análise mais aprofundada, está inserido num plano de ação, mas a média da minha equipe está dentro daquilo que eu preciso entregar. Fica tranquilo, tá super no meu radar, tô acompanhando. É isso que eu quero que vocês tenham de consciência. Nenhum executivo, nenhum gerente, nenhum gestor ou coordenador vai contestar se vocês trouxerem o fundamento daquilo que vocês estão defendendo. Então, muitas vezes, o que acontece? O líder, ele se sente frustrado porque ele fala assim, eu tenho 15 minutos para dar feedback, eu não consigo dar feedback em 15 minutos. Como é que você está administrando esse teu saldo? Então, tenha essas sacadas dentro do mês, né? E não trabalhem só com a média. Você tem uma média de 15 minutos por dia. Converte isso em saldo. O meu saldo é 300 minutos. Como é que eu vou administrar esse meu saldo dentro do mês? Se eu preciso de 40 minutos para um carinha, eu vou ter que abater isso de algum lugar. Quem é o cara que não precisa que eu invista mais do que 5 minutos no meu feedback? Então, vão fazendo isso, porque daí vocês têm fôlego e vocês conseguem garantir os feedbacks realmente estruturados. E não vão mais precisar usar a desculpa verdadeira de falar, eu não consigo dar feedback porque eu só tenho 15 minutos. Mas, de novo, traz para vocês a responsabilidade. Eu tenho um saldo, a média são 15 minutos, mas o meu saldo é 300, eu estou investindo 80% do meu saldo para esse grupo aqui, por exemplo. E com certeza os coordenadores vão conseguir ajudar vocês em como é que administro melhor esse saldo. Então eu trago sempre essa questão porque é algo que eu ouvia frequentemente e que quando eu trazia isso, que parece ser tão óbvio, as pessoas falavam, nossa, verdade, eu ficava me matando porque eu achava que eu tinha que ter 15 minutos com cada, e na verdade não necessariamente, tá bom? Então é tão simples quanto. O passo 3, que é o agrupamento, ele consiste em o primeiro corte é eu entender qual é o 80% do grupo. Então vejam que de 20 eu vou ter, na verdade, 8 para fazer uma gestão mais ali no dia a dia, mais próxima, porque são pessoas críticas, em situações críticas que merecem uma atenção especial. Eu não tenho mais 20 para fazer feedbacks do mesmo time, todas as semanas e tudo mais. Não, gente. Então, entendam. Então, primeiro corte, uma vez que eu entendi qual é o 80-20 dentro da minha equipe, que eu vou trabalhar e inserir dentro do plano de ação para o mês, qual é o meu segundo corte para eu agrupar certinho? Eu preciso entender se essas 14 falhas, por exemplo, que o meu 13 teve, são os mesmos motivos do meu 14, 15, 16? Porque não necessariamente as falhas são as mesmas. Então, por que eu vou reunir todo mundo e falar, gente, o volume de falha grave de vocês
tá muito alto, nananã, e fazer aquele discurso que não diz nada. Então, o fato de eu mostrar para ele que ele tem 14 falhas graves, o que vocês, como líderes, precisam investigar nos passos, no passo 2 principalmente, que é a análise mais aprofundada. O que está por trás dessas 14 falhas graves? É aí que vocês vão chegar na causa raiz. Então, olhar o número pelo número não quer dizer nada. Vocês precisam investigar o que está por trás e ir agrupando. Então, o meu 13, qual é o 80-20 dele, desses 14? Ele tem 14 falhas graves, beleza. Quando vocês fazem a abertura dessas 14 falhas, onde está a maior concentração? Aí, você coloca esse cara lá num cantinho. 16, onde está a maior falha? E aí você vai ter 3 no motivo B, que tem maior incidência naquele motivo específico, 4 que está no motivo A. Então, eu vou agrupar. Então, eu vou começar a chamar essas pessoas para falar sobre o motivo específico de maior incidência de falhas que interessa para eles. Porque aí o teu discurso vai fazer sentido para ele. Ele vai entender aquela direção como sendo assertiva. Mas falha grave é superficial. Eu não tenho um entendimento claro, olhando simplesmente o dado, do porquê que ele está errando. Mas você já sabe que você tem aqui um grupo que tem uma incidência considerável de falhas graves. A grande questão é no que eles estão sendo reincidentes em falhas, né? Então, esse 13, por exemplo, legal, ele está reduzindo a quantidade de falhas graves, mas ainda assim é um volume bem expressivo. O que ele reduziu? Ele reduziu em quais motivos que ele parou de errar e em quais ele continua errando? Porque quando vocês fizerem a abertura dessa quantidade de falhas, vocês vão poder olhar historicamente. Ele sempre errava neste ponto? Muito provavelmente sim. E aí é a causa do problema que vocês estão enfrentando. Para tudo, gente. Se fosse aqui absenteísmo, por exemplo, o cara entrega atestados médicos. Às vezes eu falo assim, é atestado, eu não tenho o que fazer. Será? Será que se eu fizer abertura por tipo de CID e eu entender que eu tenho dentro da minha equipe 80% dos atestados entregues pelo CID XPTO, vocês não conseguem pedir ajuda do gestor para fazer uma investigação, para fazer uma análise de veracidade? Será que as áreas não conseguem ajudar vocês a entender e levar esse alerta para um recrutamento e seleção, por exemplo? Depois que eu faço uma investigação, eu entendo que a maioria deles entrega atestado pelo motivo X e que está concentrado na região XPTO. A região XPTO que eu estou contratando é a região mais ofensora. E aí eu levo isso para RH e eu trago pessoas em menor volume daquela região. Por algum fator, ela é uma região que está trazendo impactos para mim. Então, gente, dá para abrir muito a análise, a leitura, o entendimento. É olhar além, efetivamente. E começando olhando além dos dados. Então, o que está por trás daquele dado? Uma nota de qualidade 85, isso significa o quê? Nada necessariamente. Você não entende o que compôs essa nota. Quais foram os itens que realmente tiveram maior peso para ele conseguir essa nota. E por que ele não chegou nos 90? Então, é sempre estar inconformado no sentido de entender que o processo de melhoria contínua, o próprio nome já diz, né? Ela não para nunca. Então, eu não posso chegar lá no meu patamar de meta e entender que, putz, agora sim, tá legal. Nada é tão bom que não possa melhorar o tempo todo. Inclusive das pessoas que já entregam historicamente resultados. Quando ela já entrega historicamente resultados e eu não desafio essa pessoa de alguma forma, ela vai estar ali numa zona de conforto. Isso não desenvolve, isso não cresce, isso não faz com que ela enxergue oportunidades que, se vocês provocarem no bom sentido, ela vai começar a querer buscar. Então, é ter uma atitude accountability mesmo. Não sei se todos vocês conhecem esse termo. Vou mandar para os coordenadores um link de um vídeo e ele fala sobre o conceito de accountability. É esse conceito que vocês precisam ter, querer ter, porque é uma atitude. Accountability não tem uma tradução literal, mas a essência dele é um sentimento de dono. É fazer com que vocês tenham este olhar de dono, achando que tudo pode ser melhorado. Isso não quer dizer que eu não tenha que reconhecer o que já está bom a todo momento, porque é muito importante, é gostoso a gente ouvir
Cara, você está fazendo um trabalho incrível, parabéns, continua assim. Mas olha as oportunidades que você deixou escapar aqui. Sua nota que estava assim pode ter sido assado. Então, eu preciso dar esse olhar para eles, porque senão a gente subdimensiona o potencial de alguns e superdimensiona para outros quando eu falo o mesmo discurso. Então, o agrupamento é basicamente isso. É vocês fazerem um primeiro corte, ranqueando, dependendo do indicador, do menor para o maior ou o inverso, e a partir deste corte entendendo qual é o meu 80-20 que eu vou inserir num plano de ação. Feito isso, eu analiso o que está por trás desse número para eu agrupar as pessoas e trazer para o plano de ação. Como que eu vou fazer isso? Na parte do passo 3, que é o agrupamento, vocês têm alguma consideração? Querem falar algo? Vocês já fazem análise desse jeito? Algo aqui fez sentido para complementar o que vocês já fazem? Comentem um pouquinho enquanto eu bebo uma água aqui. E a quarteirização, ela não precisa deixar de existir. Mas, por exemplo, na quarteirização, eu faço lá o corte dos 4 grupos, né, na mesma quantidade. E aí, quando vocês fizerem essa análise aqui, vocês vão entender quantas pessoas aqui, e a maioria vai estar sempre lá no corte 3 ou 4, vocês vão entender quais dessas pessoas vocês precisam movimentar o quadrante dele ao longo do mês. Então, é só uma maneira de vocês refinarem a análise, e aqui os coordenadores conseguem ajudar muito vocês em fazer essa análise aqui mais refinada. E aí, qual que é o modelo que a gente espera que vocês insiram um plano de ação? Não necessariamente este modelo, vocês podem utilizar o modelo que vocês já têm, mas trazendo sempre essas informações para que a gente tenha medições acontecendo. Então, esse é o modelo que vocês podem usar para inserir o grupo que vocês analisaram, que vocês vão precisar falar de absenteísmo, de qualidade, de planejamento, e aqui eu estou falando, por exemplo, de escala, tabulação, o cara que está tabulando o motivo incorreto e por aí vai. Então, eu líder, eu instrutor de voo, eu vou ter o meu plano de ação com as pessoas que eu inseri dentro desse plano, qual está sendo ali o meu ponto de controle, para que vocês, nos feedbacks estruturados, vocês mostrem para eles por que ele está inserido no plano, né? E aí, a parte do tema é exatamente o indicador que vocês vão trabalhar. Dentro deste indicador, qual vai ser o ponto de controle que vocês vão trabalhar? E aí eu venho para a parte do impacto. Como é que eu preencho de uma forma muito assertiva? Pensem que vocês estão preenchendo isso daqui para uma criança de 12 anos. Ela não conhece o nosso negócio. Ela vai ter um entendimento claro. Porque se qualquer pessoa que está fora do nosso universo, mesmo que tenha 12 anos, quando vocês explicarem, essa pessoa entender, tá simples, como tem que ser. Precisa ser simples, né? Então, aqui eu vou detalhar o problema. Qual é o meu problema, pegando esse exemplo que eu trouxe de absenteísmo? Aqui trazendo numa visão de coordenação. Mas quando vocês, supervisores, forem fazer a abertura, ao invés aqui de vocês colocarem 22 olha, eu coloquei advisors. Eu usava esse termo na outra empresa. Então, quando vocês colocarem aqui, vocês vão inserir o nome dos que estão inseridos nesse plano, falando de atestado médico, absenteísmo. Nossa, Nais, a gente vai ter que apresentar para você isso? Não, esse é um modelo. O que vocês vão precisar apresentar para nós, quando a gente for para a parte prática, usando o PCO, são os planos relacionados aos indicadores de negócio, que é aquilo que realmente interessa. O que é a gestão de vocês do dia a dia, vocês podem utilizar, eu até recomendo que utilizem o mesmo modelo para vocês não terem retrabalho, mas vocês vão tratar com os coordenadores de vocês internamente, tá bom? Então, só para deixar claro que não significa que a gente quer ver, eu estou trazendo absenteísmo, porque como é um indicador muito comum para todas as equipes, fica fácil de vocês entenderem o exemplo, tá? Então, problema, 22 dores com entregas recorrentes de atestados médicos com CIDs distintos, inviabilizando possíveis afastamentos. Porque se ele está trazendo CIDs diferentes, eu não consigo fazer uma análise, um dossiê para eu mandar para a minha área de SESMIT afastar esse voador. E aí eu tiro ele do meu indicador de absenteísmo. Se ele está trazendo atestados variados, eu tenho essa ação inviabilizada, eu não tenho muito o que fazer. Mas eu faço aqui as aberturas, né?
o impacto por conta disso. Esse grupo representa mais de 95% do nosso impacto no indicador de ABS, e aí vão trazendo para a realidade de vocês como vocês conseguem fazer esse aprofundamento, para vocês entenderem como é aplicável para qualquer KPI. Segundo impacto, custo por parte da empresa, sem possibilidade de ação direta da nossa parte. Terceiro impacto, impacto nos indicadores de horas logadas, coberturas de PAs contratadas e aderência às escalas. Então, beleza, tá super claro por que esse grupo está inserido no plano de ação, porque realmente ele traz impactos. E aí, eu venho aqui para a parte de qual será a ação. Sempre quando a gente fala de ação, eu associo ao verbo. Então, eu vou falar em levantar, estabelecer, crescer, cair, sempre em verbo. Vejam, eu separei aqui em duas ações. Levantar atestadistas reincidentes com histórico recorrente de entrega de atestados com CIDs diferentes nos últimos 3 meses, além da performance nas principais métricas da operação. Média de chamadas por dor versus média da operação, para eu entender o quanto ele está descolado, o absenteísmo histórico dele, a qualidade e se ele já fez parte em algum momento da história dele do GRP. Então, vocês conseguem estruturar uma ação pensando que ele vai acompanhar eventualmente o que está acontecendo ali no dia a dia, vai olhar os números efetivamente, é o papel dele, por mais que ele seja próximo, em algum momento esteja aí com vocês, ele vai olhar números. Então, quando chegar um plano de ação para ele, ele fala assim, cara, o que está acontecendo na equipe XPTO que está destoando o absenteísmo? Imagina o coordenador que vai ter o consolidado dos planos no mesmo padrão para todos os líderes e mostrar um detalhamento da ação que ele está fazendo por isso. Gente, brilha os olhos de qualquer gestor, porque ele entende que você não simplesmente está fazendo um plano para cumprir uma tabela, você está fazendo um plano porque houve uma análise investigativa, porque você quer resolver a causa raiz de um problema e não vai ficar mais pondo baldinho na goteira, você quer sanar o furo no teto para acabar de vez com esse negócio de ficar trocando balde toda vez que ele entorna. Então é isso que vocês precisam olhar além, é falar, como é que eu coloco um plano de ação estruturado num formato que brilhe os olhos de qualquer pessoa que ver, que ler. Você percebe que tem capricho, que tem o cuidado, que eu padronizei, eu não tenho letras maiúsculas e minúsculas no mesmo plano. Ah, mas é só um detalhe? É um detalhe que faz toda a diferença. Então a gente precisa ter excelência em tudo que a gente vai fazer, precisa ter esse cuidado, porque faz toda a diferença para a carreira de vocês. E aí, numa segunda frente, eu coloquei estabelecer rotina semanal de feedback estruturado para esse grupo, com o objetivo de intensificar ainda mais os acompanhamentos desse grupo de controle e continuar conscientizando a importância que cada um tem para compor os resultados, além da sobrecarga para os outros do time. Aqui eu estou dizendo que no meu feedback estruturado, eu vou falar da importância que ele tem, que a presença dele é muito relevante, etc. Mas eu também preciso trazer, se possível, em dados, o impacto que a falta de atendimento dele está gerando para os meus outros. E que aí eu gero uma equipe estressada, cansada. Quando eu tenho uma ação que eu preciso fazer, uma ação de banco de horas, as pessoas que vêm trabalhar sempre, que estão trabalhando por eles e pelos outros, serão mais resistentes. Então desencadeia numa série de fatores. Então aqui eu trouxe um exemplo de como vocês podem fazer uma descrição num plano de ação que quem não está acompanhando nada do dia a dia vai ler e entender claramente o que vocês querem dizer. Eu sempre vou inserir quem estará envolvido, né? De preferência dando nomes, porque se eu sair de férias, eu, supervisor B, eu vou cobrir as suas férias, por exemplo. Não sei se as equipes são distribuídas, enfim. Mas, independentemente da estratégia, se tiver o nome associado, porque dentro de uma área de qualidade, você tem alguns analistas. Mas quem é o analista que está entendendo e sabendo que você tem um plano em conjunto ali sendo feito? Se você coloca os nomes, eu não coloquei porque, como eu trago o exemplo do coordenador, na visão supervisora é importante que vocês deem nomes, porque daí na ausência de um, o outro vai e continua, né? Não fica um plano simplesmente assim, síndrome de Smigel, sabe, meu precioso? Se eu estiver, as coisas acontecem, se eu não estiver, as coisas se perdem. Não pode se perder, o plano precisa ter continuidade. Sempre com um prazo estabelecido, né, de quanto tempo a gente vai precisar para cumprir
aquilo que a gente se comprometeu, o status, se está em andamento, se já foi concluído, etc. E aqui é que entra o acompanhamento que a gente vai fazer ao longo do mês. Então, beleza, essa parte aqui, ó, até aqui, vocês vão fazer uma vez só dentro do mês. Estabeleci o meu plano, defini as frentes, qual vai ser a ação, acabou. Eu não faço mais nada dentro do mês. Eu já sei qual é o meu grupo de controle que estará lá inserido dentro desse plano. Eu só vou administrando os demais com a visão que eu já mostrei aqui, que eu já expliquei aqui para vocês. E o que vai mudar? Semana após semana, a gente só vai ver essas atualizações aqui. Então, dentro do mês, eu já sei que a fotografia deste grupo é 52% de absenteísmo, por exemplo. E aí, semana após semana, eu vou acompanhar o quanto essa média vai reduzir. Então, se eu tenho 4, na visão do supervisor, no caso, dentro deste plano, aqui eu vou ter qual é a média de ABS deles. E aí a gente vem acompanhando ABS, qualidade, enfim, qual seja lá o indicador que vocês trouxerem. E a gente vai acompanhando como é que está a evolução disso. Por que é importante abrir na visão do supervisor? Porque muitas vezes o plano que você estrutura para aquele grupo de controle que tem as mesmas necessidades pode não funcionar para um determinado grupo na semana 2. Você está vendo que na semana 1, 4 que você inseriu, 3 deles deu bom esse plano, mas tem um que, não está respondendo. Qual que é o problema? É o plano? O problema é que eu, supervisor, não tive tempo para conduzir o feedback. Putz, isso impactou? Essa transparência de vocês para com vocês mesmos é muito importante, até para vocês não enviesarem o plano e não criar mais um plano e gerar um trabalho maior para vocês. Então, gente, definiu o grupo, façam o que tem que ser feito a cada semana para que verdadeiramente a gente não se engane dizendo que está fazendo um plano e que na verdade na prática isso não está acontecendo, sabe? É vocês terem o compromisso com vocês acima de tudo, porque a gente não vai estar no dia a dia, a gente não vai estar acompanhando e não precisa ser assim, né? A gente tem que ter a segurança de que uma vez que o jogo está combinado, aí no dia a dia, vocês vão tocar como nós tocaríamos se estivéssemos no lugar de vocês. E a partir daí é só acompanhar e corrigindo a rota ao longo do mês, fazendo novos levantamentos para aqueles que não corresponderam com esse plano, entendendo se eu preciso implementar um outro plano específico para aquele voador ou aqueles poucos voadores que não estão correspondendo a esse aqui. E aí a gente vai medir o fechamento. Então eu tenho a fotografia antes e depois do plano e vou acompanhando semana a semana dentro do mês para ir corrigindo as rotas dentro do próprio mês e não tomar sustos no fechamento. É basicamente esses 2 passos que são compostos pela etapa de preparação. Então, vejam que na etapa anterior nós planejamos como é que vai ser o passo 3 e 4, que aqui a gente efetivamente prepara e uma vez preparado, a gente parte para a ação, que é o que eu vou explicar para vocês no nosso próximo encontro. A cadência é o ponto-chave para que o método funcione. Precisa ter cadência e vocês, acima de tudo, compromisso. Eu sei, gente, que o dia a dia é extremamente dinâmico. Eu sei que muitas vezes a gente se planeja para fazer 10 coisas num dia, fecha o dia, a gente fala, meu Deus, eu não fiz nem a metade do que eu me programei para fazer. Mas existem coisas, e essas que a gente combinar aqui, principalmente com planos de ação, precisa ter cadência. E aí eu vou contar muito com a ajuda dos coordenadores para apoiar mesmo, sabe? Uma vez que a gente estruturou os planos, que vocês garantam que realmente isso vai acontecer, entendendo de cada instrutor de voo quais estão sendo as dificuldades, o que não está conseguindo fazer, e aí, se for o caso, traz pra gente, negocia prazo se preciso for, mas vamos sempre em conjunto, porque o que a gente combinar, eu vou trazer isso também, com o meu compromisso de que assim, olha, é esse o plano de trabalho, são esses os planos que estão em andamento, e a gente vai fazer acontecer a partir desse plano. E aí, se de repente vocês não garantem a prática, todos nós ficamos aí em maus lençóis. Eu vou colocar aqui um vídeo, então, de 2 minutos para a gente encerrar, falando do conceito de accountability. É um dos vídeos do cara que é expert nesse tema de accountability. Ele tem livros incríveis. E aí, deixa eu ver se vocês ouvem hora que eu compartilhar. Accountability é
pensar e agir como dono e pegar a responsabilidade para si. Eu gastei 10 anos para escrever, que eu tinha muito receio em afirmar certos conceitos em cima de uma palavra que não tem tradução direta para português e ao mesmo tempo tem um significado tão profundo. O contrário de accountability é dar desculpas. Por isso que o segundo livro que veio na sequência foi Desculpability, mostrando por que a gente tem dentro de nós um instinto tão forte que faz com que a gente culpe as pessoas e as circunstâncias em nossa volta. E aqui eu coloco como uma virtude moral. Você pode encontrar accountability no governo, que é a postura do governo em ter uma ação transparente em relação à sociedade. Você tem accountability contábil, que é a origem da palavra, que isso cabe muito em empresas de capital aberto, onde elas têm uma postura, a contabilidade tem uma postura muito ativa em prestação de conta aos acionistas, accountability relacionada à compliance, onde entra com um aspecto relacionado a quase que uma linha de o que deve ser cumprido, a regra, e se não for cumprido, a penalidade. E existe uma dimensão que é a accountability pessoal como virtude. Todas partem do princípio, do mesmo princípio, do princípio da transparência, de prestação de conta, de não ficar passivo e de ter uma conduta proativa no processo. Bom, os benefícios são enormes, porque uma pessoa, a partir da hora que ele incorpora essa virtude moral, passa a entender que ele é o dono do seu destino. Ele é o dono da sua vida, da sua carreira, o que eu posso fazer dentro das circunstâncias, de que forma que eu posso agregar e de que maneira que eu posso deixar uma contribuição ou um legado maior. A nossa vida de líderes é sobre legado, então é deixar o legado, né? Que legado nós estamos deixando? A gente está passando simplesmente porque a gente atua pelo cargo ou porque a gente tem uma missão de formar sucessores muito mais preparados do que nós estávamos quando iniciamos. Então, quando a gente entende que o que a gente faz é uma missão, não é um cargo, aí o dia fica gostoso, a gente não entende que, ai, nossa, como tá difícil, as horas demoram a passar, as coisas começam a fazer muito sentido para nós e para quem está envolvido ali no nosso ecossistema, tá? Então, quis encerrar falando de accountability porque é realmente a virtude, a atitude que a gente espera que cada um de nós aqui tenhamos cada vez mais. Nós somos referências e observados o tempo todo, mesmo quando a gente acha que não. O tempo todo nós somos observados e na hora certa as coisas vão acontecer, para o bem ou não tão para o bem assim. Tudo vai depender de como nós estamos ali conduzindo o nosso dia a dia. E é isso, meus amados. Obrigada pelo tempo de vocês mais uma vez. Na próxima semana, então, a gente fala da etapa de ação. Como é que eu pego tudo isso e efetivamente conduzo um feedback estruturado, que faz sentido e me torno cada vez mais uma liderança transformacional. E aí, nos próximos encontros, já é o valendo, pegando tudo isso de forma prática para vocês entenderem como estruturar isso no modelo. E aí, se vocês preferirem, Nice, a gente não quer construir o modelo do zero, porque a gente já tem os nossos que a gente faz aqui, traz para os encontros, a gente compartilha, se tiver aderente está tudo bem, a gente não inventa nada de novo, usa o PCO como base para insumos e vocês tocam dentro do que vocês já têm aí. Gente, a ideia não é gerar retrabalho para vocês. Se vocês já têm algo que está aderente ao que a gente quer implementar no método, vambora! Cada um com o seu modelo, dentro da sua identidade, sem precisar mudar nada disso, tá bom? E é isso então por hoje. Eu que agradeço, uma tarde maravilhosa, sextou pra vocês, com chuva e tudo, que agora começou forte, e um lindo final de semana aí pra vocês, viu? Obrigada. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.